Amados, uma alegria poder estar aqui com vocês hoje, de ser convidado para esta campanha, estar no meio de grandes homens de Deus, de mulheres de Deus que estão pregando aqui. Vocês tiveram esses dias o pastor Sérgio, né? Eu lembro do pastor Sérgio também, quando chegou jovem, lá no retiro que nós fizemos, retiro de jovens, ele chegou com aquela voz toda imponente, né? Cantava muito, canta muito, um homem que tem um dom de Deus no louvor. E lá ele era jovem, lá ele teve os primeiros contatos com o ministério, e dali ele então saiu para o ministério pastoral, dentro daquele retiro que nós fizemos. Semana que vem agora vai estar o pastor Rogério, que eu conheci menino, literalmente menino. O pastor Rogério tinha por volta de uns 8 anos, quando nós conhecemos essa família, o pastor Ricardo, literalmente fomos babá deles por um tempo, pastor Ricardo, o pastor Rogério, o Renato, né? Dessa família. E terça eu vou ver se eu faço o possível e o impossível para estar aqui, porque vai estar o pastor Antônio, que é meu pai na fé, né? O homem que me batizou, o homem que me ganhou para Jesus, uma pessoa que tem um amor, uma admiração, um carinho muito grande por ele, né? Então eu quero ver se eu vou estar aqui na terça também para dar um abraço. E hoje estou acompanhado da minha esposa, a Tatiane, pastora Tatiane. Ela é a prova viva da misericórdia e da bondade de Deus sobre a minha vida, a minha esposa. Um presente, sou um homem rico, porque a Bíblia diz que o homem que encontra uma boa mulher, ele encontra um tesouro. Então, eu sou um homem muito rico, encontrei essa mulher maravilhosa, a minha esposa, a pastora Tatiane. E também meus pais, o senhor Laércio e dona Cida, estão me acompanhando nessa noite, essas bênçãos. Sou muito grato a Deus pela vida desses dois. Tudo que sou, tudo que tenho, foi porque eles estiveram comigo, né? Já estou velho, já sou avô, mas eles ainda socorrem a gente, né? Eu e meu irmão, a gente tem na casa do pai e da mãe ainda um porto seguro, né? De vez em quando nós corremos lá para o colo do papai e da mamãe ainda, mesmo sendo velho, né? Louvado seja Deus, eu tenho esse privilégio de ter meu pai e minha mãe ainda vivos, com saúde, ainda pode me acompanhar nessas pregações. Amém? Mas vamos falar de recomeço, né? Vamos entrar aqui na palavra, na campanha. E recomeço é bom demais, irmãos. E eu sou uma prova viva que recomeçar é bom e é de Deus. Amém? Recomeçar é bom e é de Deus. E eu queria convidar você a abrir o texto lá em Mateus, no capítulo 9, o verso 16. Mateus, capítulo 9, o verso de número 16. Glória a Deus. Você encontrou? Amém? Está aí, meu irmão? Glória a Deus. Vamos lá. A Bíblia nos diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará o vinho e se derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se o vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Amém? Glória a Deus. Amados, Deus é um Deus de recomeço. A palavra de Deus nos mostra várias passagens, Deus recomeçando. Inclusive, eu tenho uma particularidade. Eu acredito, por exemplo, que a ceia é um ato de recomeço. Quando, na sua primeira carta à igreja de Corintos, o apóstolo Paulo, ele traz uma instrução sobre a ceia do Senhor. Ele diz que nós devíamos tomar o pão, examinar a nós mesmos e depois comermos. E nesse momento que nós examinamos a nós mesmos, é o momento de nós refletirmos sobre nossa vida, os nossos erros, o nosso pecado. E nós, naquele momento da ceia, pedimos perdão para Deus pelos nossos pecados, pelos nossos erros. E Deus, pelo sangue de Jesus, nos limpa, nos purifica, nos torna alvo mais do que a neve. E aí então eu entendo isso como um recomeço. É como se em cada ceia nós tivéssemos a oportunidade de estar recomeçando novamente uma nova etapa da nossa vida em Cristo, melhorando a cada mês, melhorando a cada etapa, a cada ceia, zerando
e os nossos erros, as nossas falhas, e começando uma nova vida, né? Melhorada. Então eu acredito que a ceia também é uma marca de recomeço. Mas se nós aprofundarmos um pouco mais na palavra de Deus, nós vamos ver que Deus também fez um recomeço com a própria terra. Quando Deus, Ele resolve enviar o dilúvio à terra, Ele estava, na verdade, zerando a terra. Ele estava começando de novo, Ele estava dando um recomeço para a terra. E Ele faz isso através da vida de Noé e sua família. Então Deus, Ele faz o recomeço através do dilúvio na terra. Mas eu queria ser algo mais específico. Planos de Deus de recomeçar na vida de alguns homens. De alguns homens da palavra de Deus. Eu quero que nessa noite você possa entender que você não é diferente desses homens. E se Deus teve um recomeço na vida desses homens, certamente na sua vida acontecerá esse milagre também, em nome de Jesus. Abrão, Deus convoca Abrão para sair da sua parentela, e ele é enviado para um lugar que Deus lhe mostraria qual seria este lugar. Deus diz para Abrão: Abrão, você vai sair do lugar que você mora, que você está acostumado, que você tem toda a sua zona de conforto, que você está estabilizado, que você já conhece, que você tem amizades. Você vai deixar tudo isso e vai para um lugar que eu lhe mostrarei. E lá eu vou fazer você um pai de multidões. E lá eu vou te abençoar. Todos aqueles que te abençoarem, eu vou abençoar. Mas todos aqueles que amaldiçoar, eu também amaldiçoarei. Então Deus, Ele parte de um começo, de um novo recomeço na vida de Abrão. Ele manda Abrão para um lugar desconhecido, para que Abraão pudesse recomeçar no plano de Deus. E aí Deus muda o nome de Abrão para Abraão, pai de multidões. Então nós olhamos e vemos Deus fazendo um recomeço na vida de Abraão. Jacó, um outro homem em que Deus faz um recomeço. Jacó, um enganador, havia enganado seu irmão Esaú pela bênção da primogenitura. Mas a Bíblia diz que esse homem, ele passa uma noite lutando com o anjo do Senhor. Quando ele estava retornando à sua terra, em determinado tempo, em determinado lugar, ele trava uma luta com o anjo do Senhor. E durante essa luta, o anjo toca a perna de Jacó. Ele fica mancando, ele fica coxo, manco de uma perna, mas ele não desiste. Ele não larga o anjo enquanto o anjo não abençoa ele. E a Bíblia diz que quando amanhece, Jacó estava com a sua perna mancando, e ali Deus faz um novo recomeço na vida de Jacó. Mas agora já não mais como Jacó, mas como Israel, porque diz: você lutou com Deus e prevaleceu. E eu procurei o sinônimo de prevaleceu, e entre outros sinônimos, o mais interessante que eu achei foi: não fracassou. Jacó lutou com aquele anjo a noite inteira, e ele não fracassou. Então Deus começa um novo recomeço na vida de Jacó. O enganador agora passa a ser o patriarca da sua nação, e temos Israel até os dias de hoje. José, o menor da sua casa, o caçula da família. Deus tem um projeto de recomeço na vida de José. E Deus começa a escrever uma nova história na vida de José, para que ele se torne o governador de uma das maiores nações do mundo naquela época, o Egito. Davi, Deus tirou Davi do pasto para levar para o trono. Deus faz um novo recomeço na vida de Davi. Ele escreve uma nova história também para Davi, e tira Davi do pasto para ser o rei de Israel, o melhor rei que Israel teve, e o mais amado até os dias de hoje. Então, amados, com essas bases bíblicas, eu entendo e posso afirmar que Deus é Deus de recomeço.
E recomeçar, como eu disse, é sempre bom. Deus recomeça, entenda isso, Deus recomeça a nossa vida para algo bom, para algo melhor. Eu não penso que ao contrário seja verdadeira. Eu não consigo imaginar Deus fazendo algo novo para ser pior, para ser ruim. Eu entendo que tudo que Deus faz novo, que Deus zera para fazer algo novo, é para ser melhor. Nós olhamos aqui a vida desses homens e olhamos Abraão, que estava lá na terra do Ur dos Caldeus, lá na sua vida normal. Ele tira esse homem, faz um recomeço na vida desse homem para torná-lo pai de multidão. E a Bíblia diz que Abraão se tornou um homem riquíssimo. Nós olhamos para Jacó, o enganador, que Deus também recomeça a vida desse homem, faz ele patriarca da sua nação. E lá em Gênesis 30, 25 diz da riqueza de Jacó, se tornou um homem muito próspero também. Nós olhamos José, o caçula, se tornando então governador daquela nação, e praticamente a nação dominava o mundo naquela época. E também ele pôde depois cuidar da sua família, porque uma nova história, um novo começo tinha sido feito na vida de José. Davi, o menino que estava no pasto pastoreando as ovelhas do seu pai, se tornou rei. Então nós vemos, irmãos, que Deus sempre recomeça as coisas para algo melhor. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Agora, recomeçar é de Deus, amém? É bom, mas eu tenho uma notícia não muito boa para te dar. Não é para todos. O coração do pastor Ricardo, uma dessa vai explodir. Fala: Paulinho, o que você vai fazer, meu irmão? E é verdade, irmãos. Recomeçar é de Deus, é bom, mas não é para todos. Como assim? Ah, pastor, eu não concordo com isso não. Irmãos, entenda uma coisa. Eu estou aqui para falar para você, não aquilo que você quer ouvir, mas eu estou aqui como homem de Deus para falar aquilo que Deus quer falar para você e aquilo que você precisa ouvir. Por isso eu estou dizendo, não é para todos. Vamos ver, algumas pessoas andam um pouco enganadas sobre a palavra de Deus. Nós ouvimos aí fora dizendo: todo mundo é filho de Deus. Não é isso que a gente ouve? Todo mundo é filho de Deus. Mas o que a palavra diz a respeito disso? Está aí os nossos queridos missionários que tem esse versículo, tenho certeza decorado, Marcos 16, 15. Não é, meus irmãos lá de missões? O que a Bíblia diz? Marcos 16, 15: ide e pregai o evangelho a quem? A toda criatura, criação de Deus. Ou outras versões, como a NVI: ide e pregai o evangelho a todas as pessoas. Mas lá em João, capítulo 12, verso 1, diz claramente: e todos aqueles que o aceitaram, ou seja, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Glória a Deus. Amém. Vamos voltar então nesse ponto que é importante. Lá em João capítulo 12, o verso 1 diz: e todos aqueles que receberam quem? A Jesus Cristo, deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Tornou-se porque não eram. Se recebeu o direito de tornar-se filho de Deus porque não era filho de Deus. Falar que todos são filhos de Deus é a maior mentira de Satanás, porque isso deixa as pessoas longe da necessidade de conhecerem a Cristo como Senhor e Salvador. Eu já sou filho de Deus mesmo. Nós não precisamos conhecer, não preciso. Esses meninos vêm falar de Jesus, vêm evangelizar. Eu já sou filho de Deus.
Por isso essa é uma das maiores mentiras que Satanás deixa no mundo, que são todos filhos de Deus, mas biblicamente não é. A todos os que receberam, a todos que aceitaram, confessaram Jesus, deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. Por isso eu digo, meu amado, hoje Jesus, nós lemos na Bíblia, irmãos, ou melhor, nós não lemos na Bíblia, em momento algum, Deus abençoando covardes e medrosos. Em momento nenhum, Deus tem vínculo com essas pessoas. Quando nós olhamos a batalha de Gideão contra os midianitas, Deus, o anjo, chama Gideão e fala: Gideão, vou te levantar para você guerrear contra os midianitas que estavam oprimindo Israel. E Gideão convoca um exército, ele consegue 32 mil homens. E ali Deus fala: Gideão, você tem gente demais. A primeira ação que Deus toma na batalha de Gideão é o quê? Tirar os covardes e os medrosos. Gideão, fala para ele: você está com medo? Está inseguro? Volta para casa. Voltaram 22 mil homens, 22 mil soldados. Agora, igreja, abra sua mente para entender uma coisa: esses soldados não precisariam guerrear, era Deus que ia guerrear por eles, era Deus que ia guerrear por eles. Eles só precisavam estar no campo de batalha, eles só precisavam ter coragem de estar no campo de batalha, porque a guerra era do Senhor, mas se acovardaram. A luta era de Deus, Deus tinha chamado aquela luta para ele, mas aqueles homens se acovardaram. E depois Deus faz uma questão técnica, tira mais 9.700 homens, sobra 300. Mas a primeira ação era eliminar os covardes e os medrosos. Lembra quando Moisés fala para 12 homens espiar a terra prometida? Ei, olha, tem uma terra boa, que mana leite e mel. Vai lá e sonda a terra, é a terra que Deus nos prometeu. E aqueles homens vão, e quando eles olham aquela terra, realmente a terra manava leite e mel. Realmente o cacho de uva era preciso 2 homens para carregá-lo. Porém havia gigantes. E eles voltam com um relatório para Moisés e dizem: olha, a terra é boa demais, mas tem gigantes. Somos como gafanhotos diante daqueles homens. E se acovardaram diante da promessa de Deus. Não creram na promessa de Deus, porque aquela terra já era deles. Deus já havia determinado que aquela terra já era deles, mas eles não confiaram na palavra de Deus e se acovardaram pelo tamanho dos homens que moravam naquela terra. E a Bíblia diz que somente Josué e Caleb herdaram a terra. A Bíblia fala de 600 mil homens saindo. Você é bom de matemática? 600 mil homens, cada homem devia ter 2, 3 mulheres. Aí uns 3, 4 filhos por mulher, que não tinha televisão naquela época, irmão. Você imagina bem o que era a gente que saiu do Egito, mas não confiaram na promessa de Deus. Por isso eu falo, amados, que recomeçar é bom, recomeçar é de Deus, traz coisas boas para a nossa vida, mas não é para todo mundo. Vamos voltar aos nossos personagens. Abraão, que coragem de deixar a sua parentela, a sua zona de conforto, para ir para um lugar que ele nem conhecia. Amados, eu fico aqui pensando, Abraão marca um almoço no domingo, chama todos os seus parentes, fala: olha galera, vem cá, eu tenho uma notícia para dar para vocês, eu vou embora. Para onde? Não é a primeira pergunta? Para onde você vai, Abraão? Não sei. Você está louco? Aqui você tem tudo certinho, aqui você tem a sua cama, aqui você tem a sua casa, você tem a sua família, nós estamos perto, se acontecer alguma coisa, nós socorremos você já sabe onde que está todas as coisas, você conhece tudo, você conhece a vizinhança. Você está louco indo para um lugar que você nem sabe aonde é? Olha a coragem desse homem, amados. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: você crê ou não crê nas promessas do Senhor para a sua vida? Ele confiou na promessa de Deus para a vida dele.
Foi diferente dos espias. Os espias também tinham a promessa que a terra era deles, mas não confiaram. Mas Abraão não, Abraão confiou. Deus disse que vai me abençoar lá, vai me fazer pai de multidão, eu vou para lá, Ele vai me abençoar onde eu estiver, e vai se levantar contra os meus inimigos, porque todo aquele que me amaldiçoar será amaldiçoado por Deus. E ele confiou nesta promessa, somente isso, e foi para uma terra desconhecida. Jacó, a persistência de Jacó, na luta ele foi ferido, mas ele não desistiu da bênção. Ele não desistiu, irmãos. A Bíblia diz que ele mancava quando amanheceu. Esse mancar significa ele saiu diferente daquela luta. Eu quero dizer para você nessa noite: você foi ferido em 2018? Te feriram você em 2016, 2015? Ou há quantos anos essa ferida está aí dentro do teu coração que alguém te feriu? Mas a grande pergunta nesta noite é aí: você vai desistir? Você vai parar porque alguém te feriu? A decisão é sua. Ou você vai se levantar de um modo diferente e ir atrás da sua bênção, ou vai continuar a vida por anos e anos e anos da mesma maneira. José é fantástico, irmãos. José, ele teve o ciúme dos seus irmãos. Perdão, ele foi vítima do ciúme dos seus irmãos. A calúnia e a injustiça. Os irmãos dele venderam ele por causa de ciúmes. Sabe por quê, irmãos? Ele tinha um amor do pai. Olha que coisa. O pai lhe dá uma túnica colorida. O pai gostava muito dele. Era o filho mais novo, filho da sua velhice. E isso causava um ciúme nos seus irmãos. E aí então resolveram vender José para o Egito. E eu quero dizer que você também pode ter sido uma vítima do amor do pai. Isso parece esquisito, né? Soa estranho. Vítima do amor do pai. Eu quero te dizer uma coisa para você: Deus te ama. Deus tem bênção para a sua vida, para o seu ministério, para o seu casamento, para o seu trabalho, para a sua empresa. Mas isso pode causar ciúme no coração de alguns. E é duro, é triste a gente falar isso dentro de uma igreja. Mas infelizmente dentro da igreja ainda tem ciúmes. Tem inveja. Triste falar em cima de um altar isso. Mas essa é a verdade. Não estamos falando dos ciúmes dos irmãos de sangue. Estou falando do ciúme dos irmãos espirituais. Eu fico imaginando José, quando ele foge da mulher de Potifar, e logo pela manhã alguém bate no seu quartinho lá, e ele, quem sabe, todo esperançoso, dizendo: puxa vida, Potifar vai me recompensar, vai me dar um prêmio, porque eu fui fiel a ele, eu fugi da sua esposa, eu fui fiel a ele. Então abre a porta e dá de cara com soldados para prendê-lo, sendo acusado de algo que ele não tinha feito. Ele foi preso injustamente, ele foi caluniado. A esposa de Potifar falou assim: olha, ele tentou me violentar. Ele foi caluniado, ele foi injustiçado. E aí, meu irmão? Te acusaram, você foi injustiçado, você foi caluniado, falaram de coisas que você fez, que você não fez, te acusaram de coisas que você não fez, e você sentiu uma injustiça dentro do teu coração, por algo que você não fez, e não tinha como explicar para todo mundo que você não tinha feito aquilo. A injustiça veio sobre a sua vida, e você sentiu assim, bravo, triste, magoado. Mas José deixou essas coisas de lado, porque ele sabia que Deus tinha um recomeço na sua vida. A pergunta também para você nessa noite: e aí, qual a tua maturidade espiritual para alcançar as coisas novas que Deus tem para você?
Você vai conseguir vencer as calúnias. Você vai conseguir ter uma maturidade, uma vida com Deus, um alicerce na palavra de Deus, e vida com Deus, para poder vencer as injustiças, as calúnias, tudo que falaram de você que você não fez, das coisas que te acusaram. Irmãos, eu estou lutando quanto tempo? Se sobrar uns 5 minutos, eu vou dar um testemunho da minha vida para vocês. Mas vamos lá. Irmão, ou na primeira fofoca que falaram de você, ou vão falar ainda da sua vida, você vai desistir? Você vai parar? Davi, irmãos, antes do trono teve o gigante. E é legal quando nós olhamos para Davi no campo de batalha. Ele olha para o gigante Golias, e a primeira coisa que ele fala para o gigante, que ele era um incircunciso. O que Davi estava falando para aquele gigante? Você não tem aliança com Deus. Mas Davi no seu íntimo sabia que Davi tinha uma aliança com Deus. Ele sabia quem ele era diante de Deus. Ele sabia que ele era um aliançado com Deus. E o gigante não. O gigante era maior, era guerreiro, era experiente, estava armado, mas não era aliançado com Deus. Davi era um menino, mas era um menino que tinha uma aliança com Deus. E por isso ele diz para aquele gigante: gigante, ei, ó, você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E todos nós sabemos o fim dessa história, que Davi prevaleceu, que Davi se tornou rei na sua nação. Mas ele teve que derrotar o gigante. Ele teve que entender na sua mente quem ele era, a posição dele como filho aliançado diante de Deus. E eu quero dizer isso, meu irmão. Você entende a sua posição diante de Deus, a sua aliança com Deus, o seu posicionamento como filho de Deus, como herdeiro de Deus. Os gigantes se levantam. Quantas nossas vidas, os gigantes estão aí fora. E aí? São gigantes sim, mas não são aliançados com o Senhor. Nós somos os aliançados, somos os filhos, somos os herdeiros. Agora vamos tremer o gigante, vamos desistir da batalha como os demais soldados de Israel? Ou vamos fazer como Davi, enfrentar os gigantes em nome do Senhor dos Exércitos? Irmãos, eu quero ser uma voz profética para você nessa noite. Deus é Deus de recomeço. Recomeçar é bom, traz bênção, melhora a nossa vida. Mas precisamos ter coragem, confiar nas promessas, resistir, lutar, ter maturidade para enfrentar as críticas, acusações, invejas, fofocas, injustiças. E não ter medo dos gigantes. E principalmente ser aliançado com Deus. E como uma voz profética, eu quero dizer que Deus tem algo novo para a sua vida nessa noite. Mas tem uma condição. E aí é o texto que nós lemos. Deus não faz nada novo em cima do velho. E por isso eu contei essas histórias desses homens, irmãos, para que você entenda que precisa de coragem, confiança em Deus, precisa ter maturidade, aliançado com Deus, para que Deus possa fazer o novo na sua vida. E precisa de coragem para você tirar o velho da sua vida. Como uma voz profética, escute o que eu vou te dizer, igreja. Deus quer te dar o novo. E isso Ele vai fazer. Mas você vai ter que tirar o velho. O velho é para você tirar. O novo é Deus que vai dar. O velho é você que vai ter que tirar. Pastor, mas que velho? As velhas manias, os velhos hábitos, as nossas velhas crendices, as nossas velhas seguranças.
Tudo aquilo, irmãos, que nos prende ao velho homem, à velha situação, ao ontem, às coisas que já passaram, que ainda por algum motivo nós estamos ligados. Veja bem, Deus mudou a vida de todos esses homens, mas eles tiveram que ter coragem para fazer, para dar o passo, para estar lá. Deus quer fazer o novo, mas você vai precisar de coragem para sair do velho, para deixar o velho. Não se põe nada novo em cima do velho, foi o texto que nós lemos. Não espere, não se engane, que Deus vai fazer algo novo na tua vida, nessas bases velhas, nas velhas confianças, nas velhas tradições, nas velhas seguranças, na segurança do seu trabalho, do seu diploma, da sua conta bancária, da sua placa de igreja. Deus não está vinculado a isso. A hora que você tirar isso, a hora que você tiver coragem, a hora que você tiver confiança, a hora que você perseverar, a hora que você não der confiança para as fofocas lá dos irmãos, a hora que você tiver essa maturidade, saber quem você é diante de Deus, o seu relacionamento com Deus, a sua posição como herdeiro em Deus, tirar o velho, Deus vai entrar com o novo. Irmão, não adianta enganar você, falar que Deus vai te dar o novo, sem você tirar o velho. O texto é claro, não precisa nem de um manto para entendermos isso, que Deus só vai fazer algo novo quando o velho for tirado. Einstein, um dos maiores mestres da ciência do mundo, ele diz que é uma loucura, é uma insanidade você fazer as mesmas coisas e achar que vai ter um resultado diferente. É loucura, irmão, você passar anos e anos e anos fazendo as mesmas coisas e achar que vai chegar num resultado diferente. Precisa mudar, o velho precisa ser arrancado para que o novo seja derramado. Pessoas querem mudar o mundo, legal, bacana, mas não querem mudar a si mesmo. E por isso que eu falei de coragem, por isso eu falei de perseverança. Porque precisa de coragem, precisa de perseverança, precisa ter maturidade espiritual, irmãos, para se mudar a si mesmo, arrancar de nós as nossas velhas manias, a mania de fofoca, a mania de falar mal dos outros, a mania de falar mal da igreja, do pastor, do dízimo, da oferta, do calor, de tudo. Nós queremos mudar o mundo, é muito bonito, mas não queremos mudar a nós mesmos, é tão difícil, porque dói mudar, dói quando nós mexemos nas nossas feridas, e olhamos para o espelho e encaramos os nossos defeitos, e olhar para o espelho e dizer, olha, você precisa mudar, você precisa melhorar, isso aí, ó, esse pecado, isso que está aí dentro de você, tem que ser arrancado de você, senão Deus não vai te dar o novo. Eu vejo, irmãos, Deus, quando eu à tarde hoje orava, Deus mostra no nosso meio, irmãos, pessoas com potencial para serem empresários, futuros pastores, homens e mulheres abençoados com uma vida diferente. Olhamos e vimos que Deus tem o melhor para nós, é de Deus, é bom recomeçar. Então está na sua mão, irmão, mudar, tirar o velho. Faça uma autoanálise, faça uma análise e vê o que precisa ser arrancado, o velho que precisa ser arrancado do teu coração, da tua vida. Enfrente ele, enfrente o gigante da sua vida. Confie em Deus. A partir do momento que você arrancar isso, irmão, seus velhos costumes, seus velhos hábitos, Deus virá com o novo, e você vai ver que o novo é tão maravilhoso. Pergunta para Abraão, se nós tivéssemos oportunidade, Abraão, você arrependeu de ter ouvido a voz de Deus e ido para um lugar que ele mostraria? Você se arrependeu de ter deixado a terra do Ur dos Caldeus? Fala para Jacó, e aí Jacó, se arrependeu de ter lutado, perseverado, persistido? Fala para Davi, e aí Davi, você se arrependeu aquele dia que você desafiou o gigante? Fala para José, ei jovem, você se arrependeu o dia que você saiu do quarto daquela bonita mulher? Com toda certeza era. Potifar tinha um cargo alto, certamente a mulher dele era uma mulher muito bonita. Nós olhamos, vou até abrir um parênteses aqui, não estava no script, né, mãe? Nós olhamos nesses últimos dias, transição de posse, e aí nós vemos todos os camaradas, 60, 70 anos, as menininhas, tudo 25, 30 lá, né?
Diferença aí 35, 40 anos de diferença. Agora você imagina Potifar, você acha que ele teria, que mulher que ele teria? Ele era um cara graduadão, com certeza a mulher dele era linda. Mas pergunta para José se ele se arrependeu de ter saído correndo daquele quarto. O dia que você estiver lá na glória, fala: José, vem cá. Cara, aquele dia você foi, falou: foi a melhor coisa que eu fiz. Então nós temos que tomar atitudes de coragem, de perseverança, crer nas promessas de Deus, entender a aliança que temos com Deus, para que nós possamos receber o melhor de Deus, para que nós possamos receber um novo recomeço, irmãos. Irmãos, eu vou tentar resumir em 5 minutos o meu testemunho. Quando eu disse no início da mensagem que eu era uma prova viva, que recomeçar é bom e é de Deus, porque eu vivi isso na minha vida. Eu pastoreei por 5 anos, fui coordenador de jovens da igreja da qual a maioria de vocês pertencia. Tanto é que foi lá que o pastor Sérgio veio cantar e apresentamos a eles a liderança da igreja, e ele se tornou pastor. Mas aconteceu um dia na minha vida que a minha ex-mulher, ela resolveu tomar um outro rumo, e eu não pude fazer nada para evitar. Ou talvez não tive condições para isso. E eu perdi a minha igreja, perdi tudo que eu havia conquistado. E eu fui morar num apartamento com cimento igual a esse, não havia mais nada. Em 2004, perdi a igreja a qual eu pastoreava. E eu comia uma vez por dia na fábrica. Minha mãe e meu pai, como eu falei, sempre foram meu sustento. Mas eles também estavam passando uma fase extremamente difícil, porque havia perdido o seu filho, meu irmão do meio. Éramos em 3 irmãos. Tem o César, que é o mais velho, o Henrique era do meio, e eu sou mais novo, sou caçula. E meu irmão do meio havia falecido num acidente de moto, deixando 3 filhos. Inclusive a menininha que está com a gente é netinha dele. Então eu tentava não levar mais problemas para ele, mais tristeza para eles ainda. Então vivi na minha vida, aqueles dias havia perdido toda a minha base de igreja, aonde eu havia me convertido, aonde eu havia aceitado Jesus, aonde eu dei aula do Instituto Teológico, aonde eu aprendi todas as doutrinas da igreja, conhecia de cabo a rabo, como se diz aí, toda a doutrina da igreja, o estatuto e tudo mais. E quando eu fui obrigado a sair da igreja, com o casamento destruído, eu tinha um negócio, uma loja com meu irmão, e a loja também havia falido. Então você imagina bem o que sobrou na minha vida, meu irmão. As pessoas que quando eu parava no meu carro, eu ia lá, abria a porta do meu carro, me recebia. Eu entrava na minha sala, tinha uma sala com um cafezinho, e todo mundo batia nas minhas costas. Aquilo havia desaparecido. A igreja que nós começamos com 10 pessoas, tinha 180, foi embora. A família, que era o bem mais precioso, que eu acreditei na minha vida, que eu defendia, que eu nunca imaginava na minha vida que eu poderia perder, foi embora. O meu negócio, que eu sonhava em ser dono de uma loja, de poder trabalhar com comércio, para mim poder me dedicar ao evangelho, foi embora. Me sobrou eu nesse apartamento com cimento só cimentado, com uma geladeira que minha mãe ia jogar fora. O tempo passou, irmãos. Foi zerado tudo, para que Deus pudesse fazer algo novo. Hoje eu posso falar para você que sou extremamente abençoado. Eu sou um homem feliz de verdade. Tenho uma esposa maravilhosa, é um presente de Deus. Eu não tenho que falar dela, não tenho que reclamar. Dezembro fez 14 anos que somos casados. Irmãos, nós nunca brigamos, nunca teve uma alteração de voz em casa. Nós nunca maltratamos um ao outro. Deus me prosperou, me abençoou. Trabalho depois de velho, sem estudo. Eu fui trabalhar na parte administrativa da fábrica, que hoje eu trabalho. Esse ano fazem 10 anos que eu estou na fábrica, na área administrativa. Eu sempre sonhei em trabalhar na área administrativa, nunca estudei para isso. Tenho curso de torneiro mecânico, de ajustador, tenho um monte de coisa no Senai. Fiz técnico mecânico aqui em Mojimirim. Nunca estudei. Eu achava que mouse no computador, mouse era não tinha nem ideia, que era aquele gatinho Mickey Mouse, era a única
coisa. E hoje trabalho na área administrativa da fábrica. Minha vida Deus abençoou, tenho um carro, tenho casa, tenho moto. Então o recomeço de Deus é bom, irmãos. Eu sou a prova viva disso. Vale a pena às vezes você remexer, Deus, deixar Deus tirar, não brigar com Deus. Não brigar com Deus. Deus, por quê? Porque você está me tirando isso? Deus, porque está sendo assim? Deus, está doendo. Não questione, confie. Confie na promessa de Deus para a sua vida. Confie naquilo que Deus tem para você, no novo de Deus, que eu posso te garantir que é bem melhor. E quando você olhar para trás, você não vai sentir saudade de nada. Você não vai sentir saudade do seu passado, aleluia. Porque o novo de Deus é melhor. O novo de Deus é bem melhor, aleluia. Na hora dói, por isso precisa de coragem. Demora, por isso precisa de persistência. É dolorido, às vezes leva tempo. Às vezes você não entende, sai pelas madrugadas querendo entender. Mas quando tudo isso passa e vem o novo de Deus, aleluia. E é bom demais. Paulinho, você tem saudade do passado? Nenhuma. Quer voltar? Não. Porque sei que Deus sempre tem o melhor para mim. Amém? Vamos colocar em pé. Eu quero orar por você e passar a palavra ao pastor. Eu sei que vocês estão em campanha. Ele deve ter para terminar, ele deve ter o procedimento da campanha. Mas eu quero orar por você. Primeiro, irmão, para que você tenha coragem, persistência, acredite, creia, lembre-se da aliança que você tem com Deus. E depois eu quero orar para que você esteja preparado para receber o novo de Deus através dessa campanha. Feche seus olhos. Oh, aleluia.